dele para falar com o povo dele naquela geração. Então o texto de Ageu, que é um profeta menor, é um papo bem reto e direto de Deus para o seu povo naquela época. Ageu, junto com Zacarias e Malaquias, são os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. E ele profetiza num período de restauração. Eles tinham saído do cativeiro, estavam restaurando o templo, e junto com a restauração do templo, eles estavam restaurando também a sua espiritualidade e a sua vida com Deus. Então são situações que aconteceram concomitantemente. Então esse processo de saída da Babilônia, retorno para a terra prometida, restabelecimento, reconstrução do templo, restauração das muralhas e das portas da cidade. Enquanto Deus está fazendo, enquanto eles estão trabalhando na reconstrução do templo, Deus está trabalhando na restauração da vida deles. Então essa é a temática principal do texto. No meio do caminho eles param. Eles por algum motivo se desanimam, por algum motivo se ferem, por algum motivo desistem, deixam de insistir na obra que eles estavam fazendo muito bem. Não sei o que aconteceu. Quer dizer, na verdade eu sei ali algumas coisas que aconteceram. Mas por algum motivo no meio do caminho eles que vinham muito bem na sua vida com Deus, na sua vida com a espiritualidade, não digo com a igreja, mas a restauração do templo era algo semelhante ao que é a igreja hoje. Então na sua vida com Deus, eles vinham bem, acontece um problema e eles simplesmente colocam Deus que estava em primeiro lugar, botam em último lugar e param a restauração do templo, param com a obra de restauração das muralhas, aquele processo de reconstrução do templo em que Jesus ensinaria dentro dele. É parado, é estopado, e ao mesmo tempo a vida deles que progredia começa a regredir. E por trás desse texto, desses acontecimentos de uma vida que começou a regredir, tinha uma relação muito intrínseca, muito ligada com a questão deles terem abandonado as coisas de Deus. Nós somos convidados de tempos em tempos a chutar o balde. Como Jesus foi tentado, como Paulo foi tentado, a gente de vez em quando é convidado a, não, cara, esquece tudo de Deus, essas coisas, eu quero viver a minha vida e chutar o balde. De vez em quando eu sou assaltado, eu falo para alguns aqui, fosse falar hoje, má vontade, não vou falar que eu vou te desanimar, mas de vez em quando passa algumas coisas aqui, me mudar para outro lugar e viver minha vida, esquecer de tudo. Às vezes passa, gente. Jesus me pergunta o que eu estou fazendo da minha vida. Depois eu percebo que essa voz não vem de Deus, porque tudo aquilo que tenta me afastar da fé e dos caminhos que eu resolvi um dia viver, não vem de Deus. De Deus vem paz, e essa voz vem só para causar confusão. A gente acaba entendendo, e eu sei que você passa por isso também como eu, porque são as tentações e os conflitos da fé. Todos nós vamos ser tentados no decorrer das nossas vidas, todos nós, até o último dos dias. É por isso que Paulo, quando está encerrando a carreira, ele fala: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora tenho os meus olhos bem abertos, para que ninguém roube a minha coroa, que o Senhor Jesus me dará naquele grande dia. Então ele cumpre a sua carreira inteira da fé, mas ele fica bem atento para não negar Jesus até o último dos seus dias. E ele morre, essa é a carta de Paulo a Timóteo, ele morre uma semana depois, ligadaço com Jesus, morreu firme em Jesus, com uma fé e a esperança viva dentro dele. Então acontece com a gente de às vezes ser assaltado por algumas tentações, assaltado por alguns pensamentos equivocados. Como diria um grande avivalista do século 17 para o século 18, nós não podemos impedir que os passarinhos passem sobre nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. E esse é o momento que esse povo vive, é um momento de restauração. Vou ler o texto, depois a gente tenta explicar e tirar algumas lições. Mas o contexto era esse. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor.
Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. É uma figura de linguagem que como se teu salário não desse para o mês. Acaba o salário, mas não acaba o mês. Posso ouvir misericórdia? Que janeiro é assim? Então janeiro é essa tristeza, né? Ele sabe que aquele que recebe salário, recebe, bota no bolso furado. Está usando uma metáfora. Deus falando, gente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar? Pai, te louvamos pela tua palavra lida. Te pedimos, fala conosco através da meditação que vem sobre ela. Ministra as nossas vidas nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode deixar no versículo 1, tentar expor aqui não tem como fazer a exposição detalhada, mas tentar dar um norte a partir do texto que a gente leu. Só para relembrar aqui, só para te contextualizar, no domingo passado pregamos sobre o Salmo 126, que fala da libertação do povo depois do cativeiro de 70 anos. Falamos aqui, rei Nabucodonosor assume o poder, se torna o grande imperador mundial, invade todas as nações da terra, por último invade Israel, e quando invade em 3 levas, leva cativo o povo para a Babilônia. Nabucodonosor era centralizador. Você pegar, por exemplo, o rei Ciro e o rei Dario e o rei Assuero, que é o Artaxerxes, que é o Rodrigo Santoro do filme 300, esses outros reis eram todos descentralizadores. Nabucodonosor era centralizador. A nação que ele invadia, ele pegava o que tinha de melhor e levava para dentro da Babilônia. Eles invadem Israel e levam o que tinha de melhor, os utensílios do templo, os meninos mais proeminentes e mais inteligentes e com maior potencial, leva tudo para si. De forma que antes desse cativeiro, os profetas Isaías e Jeremias são levantados para os 4 profetas maiores, só para a gente
lembrar, Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Isaías e Jeremias pregam antes do cativeiro, para que o povo se arrependesse, senão eles iriam ser levados cativos. O povo não se arrepende e eles vão para o cativeiro. E aí os dois, Ezequiel e Daniel, são levados para o cativeiro ainda jovens, e eles pregam dentro da Babilônia. Então esses são os 4 profetas maiores. Depois você tem um conjunto de 12 profetas menores: Obadias, Jonas, Miqueias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e Naum, Amós, está faltando só 3, Abacuque, já foi, tá bom, tem 12, é lá, os 12 menorzinhos, que são, eles começam a pregar durante o cativeiro. E os 3 últimos profetas menores, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, eles já pregam depois do cativeiro. Isso tudo para contextualizar. Então eles são levados cativos e ficam 70 anos no cativeiro. Deus levanta um outro rei. Isso é história, falamos detalhadamente no domingo passado à noite. Um rei chamado Ciro, que na verdade é Ciro II, Ciro o Grande, Ciro o Persa. E Ciro se levanta como grande rei dos medos e dos persas, e ele começa a dominar as nações. E por fim ele derrota os babilônios. Quando ele se assenta na cadeira, diz o texto em Esdras, diz o texto em Isaías, que havia uma profecia que ele deixaria o povo ir. E ele faz isso. Ele emite um decreto real, e o povo que numa noite era escravo, no dia seguinte o povo é libertado e liberado para voltar para Jerusalém, restaurar o templo, restaurar as muralhas do templo, as portas do templo, restaurar suas próprias vidas, deixar de ser escravos e voltar a trabalhar para construir seu próprio patrimônio e edificar sua própria vida. Eles são libertados e eles voltam para reconstruir. E o Salmo 126 narra essa reconstrução. Eles vão e chegam a Jerusalém, e Jerusalém está completamente destruída. Tinha um restolho de gente, está completamente devastada, o templo todo arrebentado. Tinha que ser lançado novos fundamentos, fazer um novo alicerce para reerguer o templo praticamente do zero. E eles ficam um tanto quanto desesperados, mas eles começam a obra e começam a investir nas suas próprias vidas. Eles têm um encontro de libertação, e aponta essa libertação de Ciro, a quem Deus chama meu pastor. Ele é o homem que é responsável por dar um start num novo momento da vida deles. Quando nós encontramos Jesus, a nossa vida tem um start, é um recomeço. A gente renasce, ou a gente nasce para uma nova natureza com Deus. É como se passasse a contar a partir dali. A gente encontra Jesus, e Jesus desenvolve uma espiritualidade, uma relação conosco, e a gente começa a edificar a casa de Jesus. A gente começa a servir as pessoas na igreja. Ao mesmo tempo a gente edifica a nossa própria vida, porque as promessas de Deus são para nós, que nós temos uma vida agradável, uma vida plena, uma vida saudável. Esse é o desejo de Deus. Então eles são libertos e vão em direção à terra prometida e começam a reconstrução das suas próprias vidas e da relação com Deus. Eles começam a edificar o templo. Eles começam a trabalhar nas suas próprias vidas e nas coisas de Deus. Esse era o modelo que Deus tinha para o seu povo, que sempre teve. Que nós corramos atrás das nossas coisas, mas sem deixar as coisas de Deus de lado. Só que o que acontece ali é que eles começam, o tempo passou, os desgastes acontecem, problemas pessoais, problemas existenciais, problemas profissionais, problemas de saúde. Algumas coisas acontecem na nossa vida que às vezes nos fazem desanimar. E a gente que estava vindo numa batida boa com Deus e com as nossas próprias coisas, conciliando a vida secular com a vida espiritual, no meio do caminho às vezes a gente mete o pé no freio. A gente começa a dizer, não, chega, peraí, não vou me envolver muito, não, cara, melhor não me envolver, não quero me envolver, não. E a gente às vezes vai freando as coisas de Deus na nossa vida, e a gente vai dedicando mais tempo às nossas próprias coisas, e às vezes a gente acaba gastando todo o tempo apenas com as nossas próprias coisas. Isso é natural do ser humano. E é exatamente o que aconteceu ali. Mas eles fizeram isso na expectativa de que, em se dedicando mais tempo para suas próprias coisas, eles pudessem ter um crescimento mais rápido e melhor e mais profundo. Só que o que aconteceu? Após abandonarem as coisas de Deus e dedicarem apenas às suas próprias coisas, eles tinham mais tempo dedicando às suas próprias coisas. Ao invés da vida fluir, a vida regrediu. De tal forma que um profeta é levantado. E esse profeta é levantado com palavras duras. Aplique o coração de vocês aos vossos caminhos, é o que diz o texto.
O texto começa dizendo algumas coisas. Primeira coisa que o texto diz é que a palavra de Deus veio através do ministério do profeta Ageu, e essa palavra, primeiro, ela vai para o governador Zorobabel, que tinha uma função política, que tinha uma função de governo, que tinha uma função de dar o tom. E eu acredito que muita coisa tem melhorado no Rio de Janeiro tão simplesmente porque o governador está trabalhando. Porque o governador anterior, você sabe muito bem, né? Foram presos os últimos governadores. Aí entrou um governador que simplesmente está trabalhando. E aí as coisas estão melhorando. É público e notório. Não estou falando de política partidária, estou falando de um governador que está trabalhando, fazendo o mínimo que se espera de um político que foi eleito para aquilo que está fazendo. Então a palavra vem para o governador. Por quê? Porque era uma autoridade na cidade. Gente, nossa vida depende de política. Não de política partidária, mas de políticas públicas. Senão a gente não tem água encanada, não vou falar de água não, que não é um bom assunto. Não tem asfalto, não tem escola, não tem serviço de saúde, não tem as coisas básicas, segurança. Então Deus vem, a palavra em primeiro lugar vai para o governador, depois a palavra vai para o sumo sacerdote Josué, que era o responsável pela vida espiritual. Em primeiro lugar, quando Deus quer falar, Deus fala com os líderes. Deus fala conosco. Quem que dá o tom somos nós, líderes da igreja. Deus quer fazer nas nossas vidas, nós que somos líderes. Então quem tem que dar o tom somos nós, porque a cobrança sempre começa primeiro em nós. E ele chega, ele quer falar com o povo. Primeiro ele fala na liderança. Ou você acha que a palavra dói só no teu lombo? De vez em quando, dói no meu. Na verdade, dói sempre. Porque antes de Deus falar com a igreja, Deus fala com o líder. Não que ele seja mais importante, mas porque ele é o porta-voz. E eu falo isso despido de qualquer tipo de sentimento de me achar melhor, porque você sabe que eu não me acho. Muito pelo contrário, eu tenho uma responsabilidade maior. E só. Então ele fala primeiro com o governador, e depois com o sacerdote, sumo sacerdote, e depois a palavra vem para o povo. Então esquenta o lombo deles e depois vai no povo. E vem que vem. Em segundo lugar, o que o texto diz? Versículo 2. Aí a palavra é dura. 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, não chegou o tempo de reconstruir a casa de Deus. Esse povo me despriorizou. Esse povo me colocou no final da sua fila de prioridades. Ou talvez não tenha colocado no final, tenha me colocado em segundo, em terceiro lugar, ou em quarto lugar. Mas você tem aprendido aqui que Deus só ocupa um lugar na tua vida. Ou Ele é primeiro, ou consequentemente Ele vai ser o último. Porque você vai deixando para lá, e Ele vai lá para o final da fila. Esse povo disse: não vale a pena cuidar das coisas de Deus. Então está indo cada um para o seu lado, investindo apenas na sua vida, achando que fazendo assim, dedicando mais tempo às suas próprias coisas, eles vão conseguir mais coisas. Só que a vida está passando e eles estão piorando. Aí Deus começa a dizer que o algoz e adversário do povo não era o diabo, era o próprio Deus. Por isso que esse texto é muito duro, irmãos. É muito duro. Eu vou conseguir achar graça nele em algum lugar, mas que ele é duro, é duro. 3, achar a graça de Deus, né? Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? 5, agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Analise a tua vida, comigo e semigo, com Deus e sem Deus. Analise a tua vida. Olhe para dentro da tua vida. Quando eu era a primeira, as coisas aconteciam sem muita força. Agora que eu sou o último, você bate na pedra e a pedra não quebra. Agora que você tem sido tentado a abandonar tudo, a deixar tudo, a chutar o balde, achando que fazendo isso você vai cuidar da sua vida e sua vida vai melhorar, tenha cuidado, porque se eu tirar a minha mão, você pode fazer a maior força que você conseguir fazer, não vai ser o suficiente. Vejam os seus caminhos vejam aonde os seus caminhos os levaram. 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco.
Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário como se tivesse botado num saco furado, num bolso furado. Acaba o mês, mas não acabou. Acaba o salário, mas não acaba o mês. A sensação é de plantar e não colher o suficiente. A sensação é de que não se consegue pagar todas as contas. A sensação é de que, cara, a vida podia dar mais, mas a vida não dá. A sensação é de que eu estou dando murro em ponta de faca e as coisas não acontecem. Vejam se é isso que vocês estão sentindo. Deus está dizendo. Por quê? Porque vocês abandonaram. Não é a questão do templo em si, que o templo seja importante, mas à medida que eles restauravam o templo, eles restauravam a sua relação com Deus. Porque eles serviam o templo, porque Deus estava em primeiro lugar nas vidas deles. Tiraram Deus, foram servir apenas os seus próprios interesses, achando que iam crescer mais rápido, e eles começam a regredir. A pior coisa que Deus pode fazer para o homem é tirar a mão dele de cima. Deus não pune, Deus simplesmente tira a mão, cara. E nem o pai do filho pródigo quer ir embora, vai. Ele vai e se arrebenta. Foi Deus que o arrebentou? Não, cara, Deus simplesmente tirou as mãos. Mas quando ele decide voltar, as mãos que saíram estão abertas para ele de novo. Isso é o que mais vale. Aí ele começa a dizer, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção é quem ele usa. Ele usa um senhor de 80 e poucos anos. Ele usa o coroa de 85 anos, 86. A Bíblia não fala quanto tempo ele tinha, mas fala que ele estava lá antes do cativeiro. 70 anos, mais o tempo que ele tinha de idade, de antes e o tempo de depois. Aproximadamente 85 anos, aproximadamente isso. Ele pega o senhorzinho e começa a usar o senhorzinho para restaurar. Ele pega o mais velho e começa a usar o mais velho, para mostrar que nunca é tarde para se voltar para Deus. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Me encontrei com uns amigos que eu não via no quartel, eu já contei isso aqui. E tinha um amigo que no quartel ele era o mais gordinho. Então a gente lutava para fazer 12, 13 barras, eu fazia 14 barras e caía. Ele que era gordinho não fazia 2 barras, ele fazia uma e fazia a metade da outra, e não fazia mais. Ele era o mais gordinho. Brodão Ribeiro. Brodão. Parceirão. A gente se encontrou quase 20 anos depois, todo mundo fazendo 1,5 barra igual a ele, né? Todo mundo 20 anos depois, todo mundo 10 quilos mais gordo. E a gente encontrou com o Ribeiro um ano. E a gente não viu aquela galera lá por um ano. Nesse um ano, o Ribeiro começou a fazer o tal do crossfit, de puxar o ferro, de levantar o peso, cara. E marcamos o segundo encontro da galera, a gente se encontrou. Quando o Ribeiro chegou, foi um negócio incrível. O Ribeiro tinha perdido 18 quilos. Ribeiro estava mais forte que todo mundo. Ribeiro estava fazendo 15 barras 20 anos depois, e a gente não faz nem mais 2. E Ribeiro fala uma coisa bacana no encontro: pessoal, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para começar uma coisa boa na vida. Nunca é tarde para cuidar daquilo que realmente importa. E Ribeiro está lá no meu Facebook, depois tu caça lá Eduardo Ribeiro, correndo a Bravos Reis, fazendo esses trecos todos dos crossfiteiros. Crossfit é uma religião, né? O cara vai lá, recomeçou. Aí Deus usa um velhinho para recomeçar. Recomeçar o que se parou, recomeçar o que se desgastou, recomeçar. Deus usa um velhinho como canal da palavra dele, e ele fala com aquele povo: se levanta. Segunda coisa que o texto ensina é que às vezes Deus usa algumas situações da nossa vida para falar conosco, porque às vezes as palavras não são suficientes. Deus usa palavras para advertir. Deus advertiu aquele povo usando vários profetas. Esse aqui, ele não fala de cara.
E o que ele fala é o seguinte: olhem para a vida de vocês, analisem o que foi o último ano. Eles tinham, se a gente fosse estudar a história, o rei Ciro libera, e mais para frente o rei Dario manda parar, o rei Assuero manda parar a obra. E eles ficam parados por um bom tempo. E aquele período que eles ficam parados, a vida deles regride. E tudo que tinha acontecido na vida deles começa a falar muito alto. Vem Deus e fala para eles com todas as letras: olhe tudo o que está acontecendo na tua vida e faça uma leitura. Compra, não consegue se vestir, come, não se farta, e o que recebe salário é no saco furado. Parece que tem perdido as coisas, parece que não é o suficiente. Por quê? Porque está longe de mim. Não faça da sua vida o único propósito da sua vida. O outro também precisa ser parte, servir ao outro, servir à igreja. Quando ele está falando do templo, ele está falando da relação com Deus. De alguma forma ser útil para o seu tempo, para a sua comunidade, para a sua congregação. Olhe para o que você tem vivido e tente ver o que Deus está falando, porque é o que Ele diz nessa palavra. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, comem, mas não se fartam, bebem, mas não satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Olha o 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. 8. Subam um monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Volta a se dedicar para as coisas que vocês estavam dedicando. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu trigo, vinho, azeite, tudo que a terra produz. Também homens e gado, trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. 12. Ele chama Zorobabel, Zorobabel e Josué e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. E o povo coloca as mãos de novo. O Assuero, que é o Artaxerxes, tinha proibido, está lá em Esdras 4, não dá tempo da gente estudar. Mas o povo se levanta. A voz do mundo vai ser sempre a seguinte: não dá para você, está difícil para todo mundo, é impossível o que você quer, é impossível fazer a obra de Deus, é impossível conquistar alguma coisa nesse tempo. Essa mensagem que veio de Assuero. Diz a história que Zorobabel e Josué viram para o povo e falam: vocês fiquem firmes, vocês se apeguem a Deus, que vocês vão ver coisas maravilhosas. Eles ficam firmes, eles se apegam a Deus. A história começa a mudar. Não dá tempo da gente falar tudo que Esdras fala, e é um bom livro para se ler. Mas o que acontece é que a história deles começa a mudar. Deus começa a favorecer. Aí Deus vem dar a segunda mensagem. Eles temem. E quando Deus dá uma palavra como essa, que é uma palavra dura, é porque Deus quer fazer algo bom e grande. Deus quer aprumar a vida. Deus quer fazer com que as tuas sementes gerem frutos. A gente está só no início do ano. É muito importante começar o ano bem. Quando a palavra é dura, a gente para refletir aonde a gente tem errado, no que a gente tem sido negligente, onde a gente precisa mudar. Que a gente às vezes quer muito do lado de fora, a gente não consegue alcançar, a gente fica se perguntando onde a gente errou, e às vezes o erro não está do lado de fora, o erro está na nossa relação com Deus. Porque se a nossa relação com Deus estiver boa, Deus favorece. A gente conhece quem a gente tem que conhecer.
As coisas que a gente tanto almeja conquistar com as nossas próprias forças começam a chegar e bater a nossa porta. A palavra é dura. Há um quebrantamento da liderança, há um quebrantamento do povo. Diz a palavra, e o povo temeu ao Senhor. Em Esdras vai dizer que eles voltam a servir a Deus. 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. O que acontece? O rei, tentar assim resumir, os samaritanos foram lá falar para o rei Dario que se ele liberasse a reconstrução do templo, eles fariam uma nova revolta e atacariam o reino. Foram falar mentira, foram fazer fofoca, foram semear intriga. Aí o rei fala, então para a obra do templo. Mandou parar. Chega a notícia para parar. Eles não param, porque o sacerdote e o governador falam, não parem, continuem servindo. A voz do inferno vai ser sempre essa para parar. Não parem, continuem. E aí chega o rei Assuero mandou parar. Chega essa palavra aos ouvidos de Dario. Dario vai mandar pesquisar nos escritos reais e encontra o decreto de Ciro e manda que a obra continue. E aí a obra é continuada e agora tem injeção de recursos. As coisas começam a acontecer porque Deus faz acontecer. Uma coisa é a gente tentar só na força do nosso braço, outra coisa é a gente ter Deus a nosso favor. Uma coisa é a gente andar só na força do braço dos médicos, outra coisa é a gente ter Deus agindo a nosso favor. Uma coisa é você agir só na força do marketing, que você sabe que é importante. Outra coisa é você ter a certeza e a convicção de que foi Deus que te colocou ali e que só Deus pode te tirar. E é essa convicção e essa certeza que Deus queria que eles tivessem, porque, gente, daqui até o final da nossa vida, a gente vai depender de Deus. Porque às vezes, como no livro de Neemias e Esdras, né, são os dois livros históricos que falam da reconstrução do templo, eles se propõem a servir a Deus. Aí se levanta Sambalat, Tobias e Gesem. São inimigos que se levantam. Em cada momento da nossa vida, sempre vai se levantar inimigo. No nosso trabalho vai se levantar gente com inveja, para semear intriga, gente para fazer a tua caveira, gente para falar mal de você para o chefe não gostar de você. Isso vai ter em tudo quanto é lugar. A grande questão não é você pagar no mesmo preço, na mesma moeda. É você estar firme em Deus. Aí Deus dá a palavra dura para eles. Eles falam, peraí, vamos voltar. Eles voltam a trabalhar. Aí Deus começa a favorecer. Aí Deus dá ordem a Dario. Dario vai lá e libera a construção. Deus começa a fazer brotar recursos de onde não se espera. Diz o texto, no versículo 13, que depois que o povo se volta para Deus, o povo que já estava longe de Deus há um tempo, longe da casa de Deus há um tempo, vem essa palavra dura, cara. E essa palavra é muito dura. Analise a vida de vocês. Trabalhando muito, colhendo pouco, na força do braço não consegue nada, porque vocês me deixaram. Voltem-se para mim. E o povo atende ao chamado. E o povo se volta para Deus. E aí vem uma segunda mensagem, essa mensagem que eu quero terminar essa palavra de exortação, né? Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, diz o Senhor, eu estou. E o fato de eu estar vai fazer toda a diferença. Lá onde você está. E ele é uma mensagem muito curta. Quando você tem a consciência de que Deus está, você já não faz mais a caveira do teu inimigo, você já não quer mais esganá-lo, você quer que ele seja alvo da graça de Deus. Porque se Deus está com você, Ele pode armar 10 ciladas, das 10 Deus vai te livrar. E no final das contas, a tua história de aflição, Deus pega e transforma em testemunho, como ficou escrito para os anais da história, o que Deus fez na vida desse povo, de reconstrução de um templo, de reconstrução de uma vida para com Deus. Então esse texto nessa manhã é uma palavra para o governador, é uma palavra para o líder espiritual e é uma palavra para todo o povo. Se apega a Deus.
Talvez você tenha vários motivos para, não quero mais saber, esse ano vai ser diferente, eu vou pisar no freio, eu vou retroceder um pouco, eu vou ficar quieto, eu não vou me envolver muito, eu vou me envolver pouco com as coisas de Deus. Vem Deus e fala, é o contrário, cara. Me coloca em primeiro lugar, que aí eu vou estar com você. E se eu estiver com você, esse fato de eu estar com você vai fazer toda a diferença em tudo que você enfrentar no ano que está nascendo. De forma que a palavra aplica o seu coração ao teu caminho. Você orou muito tempo por uma família na igreja. Olha o que tem acontecido com a tua família. Agora você vai jogar tudo para cima. Olha o que Deus tem feito ao longo dos anos, cara. Como é que Ele foi trazendo um por um. Está falando aqui com uma pessoa aqui que foi recebida hoje, falando de um filho na igreja, o outro filho se batizou. E Deus está fazendo uma coisa tão maravilhosa. É Deus que faz. E Ele não só faz como Ele quer fazer. E Ele demanda que a gente se posicione diante dEle. Então, meus queridos irmãos, nessa ceia, se volta para Deus. Nesse início de ano, se volta para Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus. Mas eu sirvo a Deus porque eu sou de Deus. Eu sei disso, mas a gente serve a Deus servindo as pessoas. Você não vai servir uma água para Deus que você não vai chegar no céu. Uma oferta para Deus, a oferta vai passar, vai ser usada na casa dele. É feita para Ele. Mas a gente serve servindo as coisas dele aqui na terra. Servindo as pessoas. Dessa forma a gente vai levar Deus para quem precisa. E a gente vai trazer Deus para a nossa própria vida. No nome de Jesus. Vamos ficar de pé?